Existirão momentos em que decepções elas virão. Vai chegar um momento em que os nossos sonhos, alguns dos nossos sonhos, não serão realizados naquele momento. Os nãos da vida sempre vão existir. Existirão momentos difíceis para forjar em você um caráter cristão, para forjar em você amadurecimento, para forjar em você experiências, para que você crie casca, para que você se fortaleça dentro daquilo. Os dias bons existem para gerar dentro dos nossos corações gratidão. E os dias ruins para gerar dentro de nós experiências e aprendizado. Naquele momento em que Abacuque entra na presença do Senhor, na forma de uma oração, ele estava fazendo nada mais do que guerrear contra a sua carne, contra a sua vontade, contra os seus desejos. Quando Abacuque ele entra na presença do Senhor dizendo: não, o meu lugar é no lugar de humilhação, eu me humilho se preciso for, eu entendo a soberania de Deus e eu me humilho dizendo que Ele é soberano e Ele continua sendo soberano, ainda que a resposta não venha, naquele momento Ele continua sendo soberano. Ainda que a cura não seja estabelecida naquele momento, Ele continua sendo soberano. E isso é amadurecer a nossa fé. Porque existem algumas orações nossas que Ele vai responder com sim. Já existem outras orações que Ele vai responder com não. Existem curas que vão acontecer, já existem outras curas que não vão acontecer em nosso meio. Ele ressuscitou mortos, mas outros ele não ressuscitou. Ele respondeu a alguns, mas a outros ele ainda não respondeu. E isso não tira a soberania de Deus. Isso não pode tirar a soberania de Deus da sua vida. Isso não pode roubar o lugar de soberania de Deus na sua vida. Ainda que o dia seja de inverno, ainda que o dia seja difícil, isso não pode roubar o lugar de soberania de Deus na sua vida. E Abacuque ainda diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele coloca a dependência dele todinha em Deus. E ele coloca a dependência dele todinha no Senhor. Ele se esvazia dos seus títulos, ele se esvazia dos seus status, ele se esvazia da posição a qual ele assumia. E ele diz: não, a minha dependência, a minha força é do Senhor. E muitas das vezes nós estamos fraquejando nos dias de hoje, porque nós não estamos reconhecendo que a nossa força também vem do Senhor, a sua força vem do Senhor. Se você dormiu e você acordou e você está me assistindo, você está me ouvindo, é porque o Senhor te colocou de pé, a sua força vem de Deus. A minha força e a sua força vem de Deus. Mas a nossa geração, os dias atuais ao qual nós estamos vivendo, tem tido uma dificuldade de reconhecer essa soberania de Deus e de reconhecer que a nossa força está nele. Não, a força está no meu braço. Eu resolvo do meu jeito. Eu faço da minha forma. Não, a força está no limite do meu cartão, ou de quanto eu tenho na minha carteira. E não é bem assim, não é por aí. Abacuque deixou bem claro de que o Senhor é a força. E você precisa determinar isso sobre você. Mesmo que você acorde triste, mesmo que você acorde abalado, mesmo que você acorde com dificuldade, você precisa determinar isso, ainda que profetizando, ainda que você encontre sem força, mas você precisa profetizar isso sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os seus parentes. Não, a nossa força vem do Senhor. Eu estou forte por conta do Senhor. Eu dependo do Senhor. A minha casa depende do Senhor. Nós precisamos começar a mudar atmosferas.
Você precisa aprender a mudar a atmosfera. Quando Abacuque ele diz, ele reconhece, ele se humilha e ele vai para um caminho de adoração, ele está dizendo para Deus: Deus, eu quero mudar a atmosfera. Se o povo não se humilha, eu me humilho pelo povo. Deus, eu preciso mudar o cenário disso aqui. E é isso que nós precisamos entender. Se você entender que em Deus uma andorinha faz verão, sim. De que Deus ele precisa que você esteja disponível para que algo profundo aconteça, algo inédito aconteça na sua família, na sua casa, na sua vida. Você vai por um caminho de adoração e não por um caminho de murmuração, porque a nossa alma facilmente vai nos levar para esse caminho. A nossa carne facilmente vai nos levar para esse caminho, porque nós temos 1001 motivos para murmurar. Se o feijão chega, mas eu não gosto dessa marca. Cozinhou o feijão, ele ficou duro, né? Vai comer, eu não gosto de comida requentada. Então a gente tem 1001, mas está lá, o feijão está lá. Aí se o feijão não tem, você fala: Deus não lembra de mim porque não me deu feijão. Então a nossa alma ela sempre vai criar uma artimanha para murmuração. Sempre vai nos levar para um caminho de murmuração. Ela sempre vai querer fazer com que nós venhamos a desagradar a Deus. Mas aí Abacuque vai para um caminho totalmente diferente, nos ensinando. Lembrando que isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas ainda assim é muito moderno, nos levando para um caminho de adoração, dizendo: precisamos nos humilhar, arrancando de dentro dos nossos corações toda espécie de soberba, dizendo: o povo precisa se humilhar diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Chega de vivermos como se a nossa vida não tivesse que ser prestada conta para alguém. A Bíblia vai dizer que nós fomos comprados. Se você foi comprado, você deve satisfação a alguém, sim. A Bíblia diz que você foi comprado com um preço de sangue. Então se você foi comprado por alguém, você deve satisfação a Deus, sim. Nós precisamos entender isso. Temos que voltar para o Senhor. E ele diz ainda mais, Abacuque diz ainda mais: e ele faz os meus pés como de cervo, faz-me andar em lugares altos. Como assim? No momento difícil, figueira não está florescendo, nada está produzindo, os bois não estão sendo encontrados, as ovelhas estão sendo tiradas, mas mesmo assim o Senhor o faz andar em lugares altos. Nada dando certo, mas ele ainda diz que o Senhor o faz andar em lugares altos. Isso aqui é muito questão de intimidade espiritual. Isso aqui é muito sobre a questão de relacionamento com Deus. Pense aí, nada dando certo, aparentemente, né? Aparentemente. Nada dando certo, mas ele reconhece que Deus o faz andar por caminhos, por lugares altos. Isso aqui se chama providência. Isso aqui se chama cuidado de Deus. Isso aqui se chama amor de Deus. Isso aqui se chama o Senhor cuidando não só dele, mas também da família. Ainda que nada esteja dando certo aparentemente aos nossos olhos, Deus nos fará andar por lugares altos quando nós reconhecermos que somos dependentes do Senhor. E aí agora talvez esteja passando na sua mente um filme. E aí agora esteja passando aí na sua mente situações, momentos em que você contemplou com o Senhor de profunda providência, de profunda intimidade, de profunda misericórdia, que você falou para o Senhor: Deus, nas minhas condições eu não conseguiria ter isso, eu não conseguiria alcançar isso. Mas mesmo aparentemente tudo dando errado, Ele te fez andar em lugares altos. E é isso que eu quero que você entenda agora. Está na hora de andarmos por lugares altos. Está na hora de entendermos isso e andarmos por lugares altos. Para de focar a sua visão na situação que você está vivendo agora. Para de focar a sua visão naquilo que você está passando no momento, porque a Bíblia vai dizer que é uma leve e momentânea tribulação.
É uma leve e momentânea guerra, é uma leve e momentânea preocupação, é uma leve e momentânea dificuldade, porque o que te espera é eterno, o que te espera fará com que os seus olhos brilhem, pois a Bíblia ainda vai dizer mais que aquilo que Ele preparou para mim e para você, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviu e jamais desceu ao coração do homem. Era isso que Abacuque estava dizendo, isso aqui para mim é passageiro. Isso aqui para mim é momentâneo. Essa guerra aqui para mim é momentânea. Isso aqui reflete o quanto o Abacuque era no seu lugar secreto. Isso aqui reflete o quanto o Abacuque buscava ao Senhor, o quanto ele se relacionava com Deus, porque no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento em que todo mundo esperava uma atitude diferente, Abacuque ele se humilhou. Abacuque ele se prostrou diante do Senhor e disse: independente de qualquer coisa, eu permaneço aqui, crendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Independente de qualquer coisa, eu permaneço firme aqui e reforço a minha fé, dizendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, porque eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. O que importava para ele era a salvação, não era o comer, não era o beber, não era o vestir. O que importava para ele era permanecer inabalável na sua fé. O que importava para ele era a salvação. E é isso que nós precisamos entender. Você tem certeza da sua salvação? Ou já faz tempo que você perdeu essa certeza? Temos a certeza da nossa salvação? Nós temos a certeza em quem nós temos crido? Como anda a sua fé? Como anda a minha fé? E se a figueira não florescer na sua casa? E se a figueira não florescer no seu ministério? E se a figueira não florescer na saúde? E se a figueira não florescer nas finanças? E se a figueira não florescer nas respostas? Deus ele vai perder a soberania? Deus ele vai deixar de ser Deus? A minha e a sua fé está firmada naquilo que vemos ou naquilo que não vemos? A minha e a sua fé está firmada naquilo que palpamos ou naquilo que por convicção temos a certeza de que vai acontecer? E sobre Deus, ele é soberano ou ele deixa de ser soberano? Em qual local, em qual lugar nós temos colocado Deus? De soberania, de absoluto ou apenas de algo necessário? Porque o necessário é água, necessário é feijão, necessário é uma cama, necessário para muitos é um carro. Deus ele é mais do que necessário. Ele tem que ser absoluto. Ele tem que ser soberano. E Abacuque estava dizendo isso: necessário, a figueira é necessária. As lãs das ovelhas para aquecer o povo, para vestir o povo, é necessário. Mas ter o Senhor é absoluto.